Há mais de 2000 anos, um homem escrevia cartas sobre a arte de viver. Suas palavras atravessaram os séculos não por acaso, mas porque tocaram um ponto universal: o caos dentro de nós. Este homem era Sêneca, filósofo, estadista, tutor de imperadores. E o que ele compreendia, talvez melhor do que ninguém, era que o maior desafio da existência não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. Neste vídeo, vamos explorar o que chamo de método Sêneca. 15 princípios estoicos que ele cultivava como pilares do autocontrole. Princípios que não pertencem a um tempo, mas a todos os tempos. Porque não importa se você vive em Roma antiga ou em meio às notificações de um smartphone moderno. O desafio é o mesmo: dominar-se. Ser senhor das próprias emoções. Agir em vez de apenas reagir. 1. Distinguir o que depende de você do que não depende. Esse é o alicerce de toda a filosofia estoica. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A chave está em discernir. Você pode controlar seus pensamentos, suas ações, suas atitudes, mas não pode controlar o clima, o trânsito, as escolhas dos outros. O sábio não gasta energia com o que está fora de seu domínio. Ele foca na própria conduta, pois ali está o seu poder. 2. Treinar a mente antes que a vida o obrigue. Sêneca era defensor do que ele chamava de pobreza voluntária. Isso não significava desprezar os bens materiais, mas treinar-se para viver com menos, ocasionalmente, mesmo tendo mais. Faça isso de tempos em tempos, ele dizia, e você não será escravo da fortuna. A ideia é clara. O homem preparado sofre menos. Se você cultiva o hábito de desafiar o conforto, quando a adversidade vier, e ela virá, você estará pronto. 3. Refletir diariamente sobre si mesmo. Todas as noites, Sêneca fazia uma revisão do seu dia. Perguntava-se: onde errei? Onde agi bem? O que posso fazer melhor amanhã? Esse exercício, simples e poderoso, é uma verdadeira ferramenta de lapidação moral. Ele permite que você se observe sem julgamento, mas com firmeza. Porque o verdadeiro crescimento exige honestidade brutal consigo mesmo. O estoico é o seu próprio espelho. E também o seu maior crítico. 4. Usar a razão como guia, não as emoções. Sêneca não dizia que você deve suprimir emoções. Ele reconhecia que o medo, a raiva, a tristeza existem. São naturais. O que ele ensinava é que não devemos ser dominados por elas. A mente que se rende à emoção é como um navio sem leme, escreveu. O autocontrole vem do entendimento. O que sinto agora me conduz a um bem duradouro ou a um impulso passageiro. O homem racional não é frio. Ele é lúcido. 5. Viver de acordo com a natureza. Aqui, Sêneca ecoa os ensinamentos de seus predecessores, como Zenão e Crisipo. Viver de acordo com a natureza significa viver de acordo com a razão, pois ela é o que há de mais elevado em nossa constituição. Significa aceitar os ciclos da vida, entender que há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para ganhar e um tempo para perder. O estoico não luta contra a realidade. Ele a compreende e, por isso, age com serenidade. Esses 5 primeiros princípios são como os 5 dedos de uma mão que segura firmemente o leme da própria existência. Se você os pratica, não elimina o caos da vida, mas aprende a não ser arrastado por ele. Você passa a ser o centro, o eixo, a consciência desperta num mundo de impulsos. Ao cultivar a disciplina de viver em harmonia com a natureza, como ensinava Sêneca, abrimos espaço para uma compreensão mais profunda da liberdade interior. A liberdade estoica não é fazer tudo o que se quer, mas sim não ser escravo de nada, nem de desejos, nem de vícios, nem da aprovação dos outros. E é por isso que seguimos agora com mais 5 princípios que expandem essa autonomia espiritual e mental.
6. Cultivar a indiferença aos bens externos. Sêneca não condenava a riqueza, mas ensinava que apegar-se a ela era um risco. Possuir não é o problema. Ser possuído é. Honra, status, luxo, tudo isso pode ser agradável, mas não pode ser necessário. O homem estoico é completo em si. Ele desfruta do que tem, mas está pronto para abrir mão a qualquer instante, porque sua identidade não está no que ostenta, mas no que sustenta. E 7. Preparar-se para a perda. Um dos exercícios mais impactantes do estoicismo é a premeditatio malorum, a antecipação racional do que pode dar errado. Sêneca aconselhava: ao beijar seu filho, diga a si mesmo: ele pode morrer amanhã. Pode parecer sombrio, mas é libertador. Essa prática não visa atrair desgraça, mas fortalecer o espírito. Quando você contempla a impermanência, passa a valorizar mais o presente e sofre menos quando ele se desfaz. 8. Escolher bem as companhias. Para Sêneca, os homens se moldam mutuamente para o bem ou para o mal. Ele alertava: evita aqueles que fazem com que te sintas confortável demais com teus vícios. Suas amizades, seus círculos, suas referências moldam quem você se torna. O estoico busca elevar-se e, ao fazê-lo, atrai e mantém ao redor quem compartilha do mesmo compromisso com a virtude. Nem sempre será popular, mas será íntegro. 9. Dizer menos, pensar mais. A virtude da moderação se expressa também nas palavras. A fala inútil é a desordem do pensamento, dizia Sêneca. O sábio fala com clareza, não com pressa. Ele ouve mais do que responde. Reflete antes de reagir. Num tempo em que opiniões são jogadas ao vento como flechas sem alvo, o estoico se torna raro e valioso. Seu silêncio é presença. Sua palavra, espada afiada. 10. Aceitar o destino como aliado, não como inimigo. Amor fati. O amor ao destino é uma das ideias mais belas do estoicismo. Para Sêneca, lutar contra os fatos era desperdiçar energia vital. Aquilo que não podes mudar, aceita como parte da tua missão. Isso não é passividade, é sabedoria. O estoico não se resigna, ele se alinha com a realidade. Transforma limitação em possibilidade, sofrimento em formação, obstáculo em impulso. Esses princípios são mais do que ideias. São práticas. São como instrumentos afinados para tocar uma sinfonia de serenidade no meio do barulho moderno. E eles nos desafiam porque nos chamam à responsabilidade. Não há desculpas no estoicismo. Só escolhas. Só atitude. Só razão. Agora, deixa eu te propor algo. Não um pedido típico de "comenta aí", mas uma reflexão. Se Sêneca estivesse vivo hoje e te observasse por uma semana, em silêncio, o que ele veria? Você estaria cultivando a temperança, a lucidez, o domínio de si? Ou estaria à mercê de impulsos, distrações, vaidades? Me diga nos comentários. Não para agradar o algoritmo, mas para que esse vídeo se torne mais do que uma aula, que seja um espelho. Responda com sinceridade. Qual desses princípios mais te desafiou até aqui? A reflexão só é poderosa quando compartilhada. Ao longo dos séculos, os ensinamentos de Sêneca sobreviveram porque não prometeram consolo fácil, mas sim um caminho de fortaleza. Um caminho para aqueles que desejam liberdade, não como ausência de regras, mas como presença de virtude. O autocontrole, para ele, não era uma camisa de força, mas uma coroa invisível. Não um fardo, mas uma força. Vamos agora aos 5 últimos princípios, os mais elevados, que completam essa arquitetura estoica de domínio pessoal. 11. Transformar cada dificuldade em treino espiritual. Para Sêneca, os obstáculos são aquilo que o destino usa para nos forjar. Ele dizia: sem adversidades, nenhum homem se torna grande. A vida, com suas surpresas e quedas, é um campo de treinamento. Não reclame do peso, use-o para fortalecer a mente.
Cada provocação é um convite à paciência. Cada perda, um convite ao desapego. Cada injustiça, um convite à retidão. 12. Honrar o tempo como o bem mais valioso. De todas as riquezas que possuímos, o tempo é a única que jamais se recupera. Agimos como se o tempo fosse inesgotável, alertava Sêneca. Enquanto buscamos ganhar dinheiro, perdemos horas. Enquanto buscamos prazer, desperdiçamos dias. O verdadeiro estoico trata o tempo como um tesouro sagrado. Não vive com pressa, mas vive com propósito. Ele entende que morreremos e, por isso, escolhe viver com intensidade lúcida. 13. Praticar o desapego até das próprias ideias. Um princípio menos falado, mas extremamente poderoso. A humildade filosófica. Sêneca, apesar de sua sabedoria, estava sempre disposto a revisar suas conclusões. Ele ensinava: não te apaixones pelas tuas opiniões, apaixona-te pela verdade. Isso exige coragem, porque nos apegamos às ideias como se fossem identidades. Mas o crescimento está no espaço entre o que você pensa e o que está disposto a aprender. 14. Ser exemplo, mesmo no silêncio. A virtude não precisa de anúncio. O verdadeiro estoico inspira mais pelo que é do que pelo que diz. Sêneca dizia que a melhor forma de ensinar é viver de forma que a vida se torne lição. Num tempo onde todos se expõem, o silêncio pode ser revolucionário. A integridade não precisa de plateia. E a coerência, quando silenciosa, grita. 15. Meditar sobre a morte para valorizar a vida. Esse princípio, talvez o mais controverso para o mundo moderno, era central para os estoicos. Memento mori. Lembra-te de que vais morrer. Mas não como lamento, e sim como libertação. Quando se entende a brevidade da vida, se elimina o supérfluo. Se valoriza o instante. Se ama com mais verdade. Se vive com mais vigor. A morte, para Sêneca, era a bússola da sabedoria. O lembrete de que cada dia pode ser o último e por isso deve ser vivido como o mais importante. Esses 15 princípios não são um dogma. São um convite, um chamado à grandeza interior, um mapa que leva, não à ausência de dor, mas à presença de sentido. Ser estoico não é ser frio, é ser quente por dentro, firme por fora. É ser movido não por medo, mas por razão. É viver com os pés na terra, mas com os olhos voltados à eternidade. E agora, meu amigo, minha amiga? Se você chegou até aqui, você já está diferente. Porque esse conteúdo não foi feito para ser assistido. Foi feito para ser vivido. E se ele fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, me conta nos comentários. Qual desses princípios você mais deseja aplicar a partir de agora? Qual frase de Sêneca você vai guardar como bússola pessoal? Não porque isso ajuda o canal, mas porque ajuda você a consolidar essa jornada. E sim, agora eu te convido a se inscrever no canal. Mas não por impulso, não por algoritmo. Se inscreve porque aqui você encontrou algo raro. Sabedoria atemporal num mundo barulhento. Se inscreve porque isso aqui é mais do que um vídeo. É um espaço para quem quer crescer, pensar, refletir, viver com propósito. E se você quiser que essa filosofia se espalhe, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Talvez, sem saber, você plante uma semente de lucidez num coração confuso. Nos vemos em breve. E lembra, o domínio do mundo começa pelo domínio de si.